Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Estou fazendo esse vídeo a pedido de muitos irmãos que gostariam de saber como surgiu a ICB, Igreja Cristã no Brasil. Então, hoje tive essa oportunidade, é uma boa ocasião. Eu estou aqui atendendo a esses irmãos e passando, para quem ainda não conhecia parte dessa história, o relato de como surgiu esse trabalho no qual estamos nos dedicando bastante a ele e por ele levando o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, o amor e a misericórdia de Deus para as pessoas que dele necessitam. Na verdade, todos necessitamos. Contudo, há muita gente parada pelo caminho, há outros que ainda não conhecem a graça bendita que é Cristo Jesus. O papel da igreja, logicamente, é resgatar essas pessoas que estão desanimadas, feridas, machucadas, abandonadas, desprezadas, e levar o amor de Deus, o nome de Cristo, para aqueles que ainda não o conhecem direitinho e ainda não experimentaram o quão gostoso é esse amor e viver nesse amor. Antes de dar início ao relato, quero dizer, irmãos, que a ICB, Igreja Cristã no Brasil, é uma dissidência da Congregação Cristã no Brasil. Nos separamos por motivos justos. Não estamos aqui para dividir nada. Quanto mais igreja falando de Cristo, mais a gente multiplica, mais a gente adiciona, mais pessoas vão conhecer a graça, mais pessoas ficarão livres do mundo, do pecado e, consequentemente, da morte de sua alma. Também quero dizer, irmãos, que amamos a Congregação Cristã no Brasil, igreja que respeitamos. Eu, de minha parte, oro com frequência para os nossos irmãos. Oro para todas as igrejas, não só uma. Toda igreja que divulga a palavra, que propaga o Evangelho, que luta pela salvação das almas das pessoas, nós precisamos apresentá-las. Todas estão trabalhando para Deus. Todas fazem parte desse conglomerado grandioso chamado Obra de Deus. E nós aqui, tão pequeninos, com poucos irmãos, nos sentimos pertencentes a esse contexto chamado Obra do Senhor. Então aqui a gente não fala mal, somos focados completamente no nosso trabalho. O nosso ministério se chama Jesus Cristo. Falar das boas novas. Quais são as boas novas? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós também ressuscitaremos. Ele foi preparar lugares, ele está no céu e ele disse: vou preparar lugar para vocês e onde eu estiver, vocês estarão também. É com essa esperança que a gente marcha, que a gente segue a nossa jornada, com Deus no coração, irmãos, com ânimo, com fé, com otimismo, nunca olhando para a direita e nem para a esquerda, seguindo as pisadas do nosso Mestre Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. E para quem quer entender o que é a graça de Deus, não vou entrar aqui, já fizemos algum vídeo nessa parte. Leiam aos Efésios 2, ali explica muito direitinho. É importante que a gente conheça e saiba que a graça não é uma igreja, não é um templo, não é um nome, não é um CNPJ. É o Filho de Deus. É um dom que Deus nos deu, o alcançamos pela fé. Não foi por nossas obras, não foi por nosso merecimento. Nada somos na presença de Deus. Tudo o que temos e recebemos veio por intermédio do sacrifício da missão gloriosa de Cristo Jesus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cumpriu bela missão, foi morto pelos próprios
que ele veio para salvar. No entanto, ele disse assim, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, né? Há um grande mistério de Deus para com o seu povo Israel, e esse povo será salvo. E nós temos que glorificar a Deus, irmãos. Antes de conhecermos ao Senhor Jesus, éramos ovelhas sem pastor, nossa alma estava morta para o Senhor. A partir do momento que ouvimos o sino do Evangelho, aceitamos o Senhor como nosso pastor, recebemos o Espírito Santo, nos convertemos, passamos pelas águas do Santo Batismo, agora nós não somos mais um raminho lá do zambujeiro, não estamos mais ligados na oliveira brava, agora fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo Jesus. Estamos no tronco e dele recebemos a seiva que nos dará a sustância, a força para firmes caminharmos e um dia herdarmos a coroa da vida eterna. A ICB, Igreja Cristã no Brasil, irmãos, surgiu no ano de 2016. Ela foi fundada no dia 19 de julho desse mesmo ano. Quando saí, irmãos, da antiga igreja a qual servi por muito tempo, onde fui cooperador do ofício ministerial por 11 anos, ancião por praticamente mais 4. Quando dali saí, a gente ficou um pouco sem rumo, acostumados a um tipo de culto, a um tipo de liturgia, a um tipo de organização. E aquilo trouxe um vazio muito grande. Estava eu pesquisando alguma igreja evangélica que se aproximasse mais do meu modo de entendimento, que eu e minha família me sentissem bem, né? Nos sentíssemos bem. Então, estávamos nessa pesquisa. Porém, teve uma semana que tudo começou a mudar, irmãos. Teve um dia, resolvi entrar na internet e achei muita informação sobre o irmão Luiz Francescon, como surgiu a igreja, outras igrejas que ele fundou, algumas cartas que ele deixou ali manuscritas. Li bastante coisa, achei interessante a história, muito bonito, me emocionei com tudo que o servo de Deus fez. E maravilha, muita informação adquiri naquele dia. Naquele mesmo dia à noite, isso foi de manhã, eu passei da sala da minha casa para a garagem da minha casa. E uma voz muito clara, muito límpida, disse dentro do meu coração: aqui vai ser a minha casa. Eu estava na garagem da minha casa. Fiquei perplexo, fiquei assim espantado. E aquela voz repetiu, quando me viu em dúvida, me viu ali meio pensativo: aqui vai ser a minha casa. Eu entendi. Irmãos, eu vou dizer para vocês, essa voz eu conheço ela. Eu não tive dúvidas de que Deus estava falando comigo. Antes de entrar aqui na continuidade do assunto, eu me lembro de uma época, era uma quinta-feira, ainda estava atendendo como cooperador do ofício ministerial na congregação, tinha culto esse dia. Eram mais ou menos 18h30 da tarde, 1 hora antes de começarmos o culto. Essa voz que eu ouvi, dizendo que a minha garagem seria a casa de Deus, falou comigo tempos atrás. Vá na casa do meu servo fulano de tal, preciso de você lá agora. Irmãos, eu fiquei assim, quem está falando comigo? Que coisa linda é essa, que maravilha é essa, uma voz tão suave, tão branda no meu coração. Aquela voz que não vem no ouvido, ela vem no coração, mas a gente entende, ouve, interpreta bem. Mas eu falei: Senhor, tem culto, o que eu vou fazer lá? Estou precisando de você lá agora. Irmãos, eu fui. A casa desse nosso irmão fica 4, 5 casas para frente da minha, na mesma rua, portanto. Quando eu chego ali, a família inteira estava cantando, estava louvando a Deus e tocando os hinos, né? Tem vários músicos ali. Eu falei: Senhor, já entendi o que eu estou fazendo aqui. Tem culto, o Senhor queria me inspirar, fazendo com que eu ouça esses hinos. Que lindo! O Senhor falou: não, eu não te quero aí na frente. Vá até a casa do fundo. Irmãos, a voz conversava comigo. E eu fui. E quando eu chego lá, o Espírito tinha tomado um irmão. Ele tinha, na verdade, problemas mentais.
embora tinha muita consciência do que fazia e do que não fazia, tinha uma grande inteligência, mas era pego de vez em quando com alguns transtornos. E ele tinha o seu pai, que tinha na época mais de 90 anos, e esse irmão, que era solteiro, estava em cima do seu pai e o enforcando. Aí eu entendi por que eu estava ali. Os irmãos tocando na frente não puderam escutar o pedido de socorro do pai, e Deus me enviou ali. Do pai para um, do avô para outros, que tinha os netos tocando ali. Deus me deu força, repreendi aquele espírito, o rapaz soltou seu pai, caiu em si, nunca mais fez aquilo, e eu vi essa obra gloriosa. Essa mesma voz é a que estava falando comigo agora. Aqui vai ser a minha casa. Cheguei para minha esposa, contei para ela, e a gente ainda em estado de choque, muita coisa tinha acontecido, embora já fazia um tempinho que a gente não estava mais se congregando, ali na congregação. Ela ainda me disse, a minha esposa, você está ficando louco? Isso não é de Deus, isso é imaginação sua. Irmãos, ela ficou brava, ela ficou nervosa, mas eu dei razão para ela. Não era fácil absorver agora, depois de tanto tempo no lugar, a ideia de começar um trabalho semelhante. E, irmãos, mas aí que foi lindo, Eu disse para vocês que eu li muita coisa sobre o irmão Luiz Francescon e eu estava com aquelas informações dentro da minha cabeça. Isso foi numa segunda-feira, que eu me lembro bem. Numa terça-feira me aparece um irmão aqui com um tanto de documento, uma pasta. Ele tem até ministério. Ele disse, irmão Aguinaldo, eu vim aqui amando de Deus. Deus falou para mim e para alguns irmãos aí que tem que sair uma nova igreja em Franca. Eu não estou dizendo que eu venho, que eu vou me congregar com os irmãos, mas você precisa dar início a esse trabalho. Há uma família aqui de 40 anos, sabem o que está acontecendo. Deus visitou o coração deles nessa parte e disse que hoje não estão entendendo, mas um dia vão entender o início de uma nova igreja aqui na nossa cidade. E eu falei para ele, irmão, como é que pode? Ontem mesmo eu estava lendo isso sobre o irmão Luiz Francescon, e Deus me falou em voz que aqui na minha casa vai ser a casa dele. O irmão ficou assustado, me deu o passo a passo e a gente começou a estudar um modo de abrir essa igreja, mas antes buscando confirmações, porque é uma coisa muito séria, um passo muito sério realmente. A gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira sem um acerto da parte de Deus. Na quarta-feira uma coisa maravilhosa me aconteceu. Nesse cômodo onde eu estou gravando o vídeo tinha um jogo de sofá e me visita um irmão que é músico na congregação. Eu não vou falar o nome dele, só se escorregar aqui, mas depois eu tiro. Se escorregar. Esse irmão chega, irmão Aguinaldo, vim te fazer uma visita, entra meu irmão. Ele senta num sofá de frente a mim e a gente começa a conversar. E ele não sabe de nada. Ele disse assim para mim, irmão Aguinaldo, eu estava na minha casa, Deus sabe por que eu vim aqui. Eu tive uma visão, não estava dormindo, estava acordado, foi uma coisa maravilhosa. Essa foi uma das primeiras confirmações, irmãos. E apareceram diante de mim, dizia ele, duas pessoas. Um era um anjo de Deus, muito alto, tinha mais de 2 metros de altura, e eu não vi o rosto. E o outro era um homem comum como a gente, mas apareceram assim como se eu pudesse tocá-los. Eu falei, irmão, que coisa linda. Então, irmão, eles me falaram o seguinte, o anjo maior disse, meu servo, você sabe quem é esse homem que está comigo? O servo que estava ali na minha casa disse, não, meu senhor, eu não sei quem é ele. Esse é o irmão Luiz Francescon. Ele está procurando na terra alguém que inicie um trabalho semelhante ao que ele começou. Ele quer resgatar a sua igreja. Irmãos, eu fiquei abismado com aquelas palavras. E aí o irmão falou, então, o irmão é um escolhido para fazer isso. Irmãos, acreditem quem quiser, mas isso é movimento de Deus, coisas inefáveis. É o sobrenatural que muita gente não entende e tem por loucura, mas eu não tenho isso por loucura, porque eu conheço a obra de Deus e eu tenho a mente de Cristo. Sou um homem espiritual e não um homem material. Material no sentido físico, que vivo aqui num corpo carnal, mas espiritualmente tenho a graça de Deus no meu coração e conheço e sei interpretar e discernir o movimento de Deus. Eu falei, irmão fulano, mas Deus me mostrou isso. Segunda-feira ainda estava lendo sobre esse irmão. Pois é, irmão, é o que Deus me deu, vim aqui. Nós oramos, irmãos, e ele foi embora.
Irmãos, aí comecei a buscar as confirmações. Depois vi uma confirmação sem que eu fosse atrás. Uma irmã ficou muito comovida com tudo que me aconteceu. Ela estava num grande supermercado, inclusive encontrou um ancião que foi um dos que infelizmente depuseram contra mim naquela reunião que me marcou muito, onde eu pedi a misericórdia de Deus e me foi negada. O homem me negou a misericórdia. Ao invés de eu pedir a misericórdia para Deus, eu acabei pedindo a misericórdia para um homem. Ele disse: misericórdia não é o que você está pensando. E esse ancião depôs contra mim, um amigo meu, e eu fiquei muito triste com aquilo na época. Mas uma irmã falou: pois é, irmão, olha o que fizeram com o Aguinaldo. Olha o que fizeram com o outro irmão. Já tinha acontecido algo com o nosso irmão, companheiro meu. Não vou também falar o nome aqui e preservá-lo nesses vídeos. Não tenho autorização da família para ficar colocando o nome dele. E esse irmão assim, falou assim: irmã fulana, eles tinham que fundar uma igreja, eles não têm pecado, eles não devem nada para Deus. Esse irmão já estava arrependido. Chega essa notícia na minha casa, mais uma confirmação gloriosa, louvado seja Deus. Irmãos, e houve mais algumas confirmações, alguns sinais, algumas coisas lindas e maravilhosas, mas uma outra que me marcou bastante. Depois de ter tido vários sinais, me entrou uma dúvida: será? O se e o será começaram a me incomodar. Era um passo sério. Minha esposa já estava mais amolecida, quebrantada, minha família toda sentindo a falta de estar na igreja e precisávamos de um movimento de Deus na nossa vida. Outros irmãos, tantos que estão conosco, aguardavam um movimento em suas vidas. O outro companheiro de ministério também foi sondado por alguns irmãos, disseram a mesma coisa para ele, que uma igreja nova teria que nascer. Então, uma multiplicação de confirmações aí. Um dia me vieram uns irmãos aqui de uma outra cidade, também não vou falar o nome, um eu conhecia, ou os outros dois não. Eles vieram aqui, não sabiam o que tinha me acontecido na congregação, que eu tinha sido afastado do meu ministério. É por um motivo injusto, na verdade, né? Porque eu não cometi nada que pudesse me afastar. Era um acontecimento 15 dias depois de eu ter sepultado a minha filha, um psicológico zero. Pedi-lhe um tempo para me tratar, não me deram, né? Além de me negarem a misericórdia. Mas esses irmãos não sabiam e eles vieram aqui, também nessa sala onde estou fazendo esse vídeo. Irmão Aguinaldo, nós não tivemos a oportunidade de vir orar aí com o irmão em relação ao recolhimento de sua filha. Estamos muito sentidos, estamos sentindo a dor do irmão. Viemos aqui fazer uma visita muito rápida, viemos aqui só para isso, para fazer uma oração na casa do irmão. Falei: ô irmão, que alegria. Estávamos aqui reunidos e aqueles irmãos começaram a orar. Apresentaram apenas a parte da minha filha. Trouxe conforto, trouxe um refrigério muito grande para minha alma, irmãos. E eu fiquei muito feliz. Quando esse irmão que eu conhecia, que fez a oração, já ia encerrando, um outro irmão que estava do lado do outro, né, estavam em três, não estava na outra beirada, disse assim: irmão Aguinaldo, e pediu licença para o outro irmão: me perdoa, irmão, te cortar antes de você encerrar, mas esse irmão aí dirigiu-se para mim, está fazendo alguma coisa, é Deus que mandou e você está em dúvida. Hoje o Senhor me manda te falar: tire o se e o será da sua vida. É a vontade do Senhor. Muitos não entenderão, mas é a vontade do Senhor. E um dia vão entender. Irmãos, ali acabou a dúvida. Ali o Senhor começou a movimentar diferente o meu coração. E outra coisa linda, irmãos, eu até um tempo atrás estava guardando sentimento, estava triste com tudo que me aconteceu, com o que as pessoas me fizeram, guardei uma dor no meu coração, não estava em condições de pregar uma palavra sequer, porque quando a gente está com sentimento no coração, uma mágoa, uma ferida, isso não pode, irmãos, permanecer em nós. Então eu estava impedido de fazer a vontade do Senhor, mas nesse tempo as coisas foram limpando, eu fui perdoando, como também pedi perdão na época, e o Senhor me limpou por completo. Veio essa confirmação, irmãos, e marcamos um dia aqui, foi dia 10 de fevereiro, na garagem da minha casa. Marcamos a data para a primeira reunião. Uma chuva muito forte, pensávamos que não vinha ninguém, e apareceram aqui quase 80 pessoas, 90% só para espiar, para ver o que ia acontecer e para ver se a gente ia passar uma vergonha. Mas não passamos, irmãos. Um culto lindo, ninguém desabafou contra nada e contra ninguém.
Deus nos visitou, aos poucos que vieram com sinceridade, na verdade. Continuamos o culto, aquele tanto de gente não veio mais, mas o pouquinho que veio está com a gente até hoje, louvado seja Deus. É a coluna dorsal em termos de irmandade da igreja, o Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo em todas as coisas. Isso foi no dia 10 de fevereiro, fizemos a reunião então sem a oficialização. No dia 19 de julho de 2016, fizemos com a Irmandade uma reunião de fundação da igreja, com ata, lemos, assinamos, registramos em cartório, tudo o que tinha que ser feito foi feito e nós estamos aqui glorificando o santo nome do Senhor. Então assim surgiu a ICB, Igreja Cristã no Brasil, debaixo de oração, com confirmações. Não entendíamos no começo o porquê dessa nova denominação, mas agora entendemos. Estamos trabalhando como bom samaritano, recuperando famílias, levando o amor de Deus para elas. Vários casamentos foram restaurados aqui. As crianças estão crescendo, estão aprendendo a música, já formamos músicos, temos o nosso inário, fazemos um trabalho com as crianças, fazemos um trabalho com os pais, fazemos um trabalho com os casais. É um trabalho difícil, árduo, a gente paga um aluguel, custa pagar, mas o Senhor todo mês tem preparado a condição para nós. Já temos 2 salas aqui em Franca, uma sala em Claraval até a gravação desse vídeo, outras tantas virão. Estamos aqui buscando uma estruturação da obra na nossa cidade, na nossa região, para depois, com a ajuda e permissão de Deus, sairmos para todo o Brasil e, se Deus quiser, até para outros países. Mas não vamos fazer isso na emoção. Não é alguém que vai ligando aqui, que já vai abrindo sala na sua cidade. Não, só vamos fazer as coisas com direcionamento de Deus. Pessoas que têm condição de ter um ministério terão. Pessoas que não têm um histórico para não ter um ministério, cuidar das ovelhinhas de Deus, não terão esse ministério. Não precisa a pessoa dizer, eu sou bom, eu tenho bom testemunho. Além do bom testemunho, precisa ter o conhecimento da palavra, porque a ICB, ela veio trazendo a mesma liturgia de culto, mas em termos de doutrina temos uma melhor interpretação. Nossos pregadores conhecem a Bíblia Sagrada, acreditamos sim nos dons de Deus, que Deus fala com o seu povo através da palavra, mas dentro de um contexto bíblico, porque tudo aquilo que a gente fala e está fora do que Deus deu e ensinou, aí a gente vai ter que prestar conta com o Senhor. Mas gostamos de um culto virtuoso, da visitação do Espírito Santo no meio da Irmandade. Aqui cremos no dom de língua, as línguas estranhas, cremos na profecia, em tudo que o Senhor nos deixou que está lá, predito nos dons de Deus, escrito acerca dos dons de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, assim surgiu a ICB, estamos contentes. Aqui o culto é igualzinho que a gente fazia na congregação, não mudou a ordem, nada. A única coisa que tem é que a gente canta outras letras, O inário é outro, com letras próprias, as mesmas melodias. São melodias universais de domínio público. A congregação e nenhuma outra igreja é dona de nenhuma melodia. Irmãos, então as irmãs aqui usam o véu, nos saudamos com a paz de Deus. Enfim, irmão de um lado, irmã de outra. Quem vem se congregar com a gente não vai estranhar nada, irmãos. Não tem nenhum tipo de novidade, a Santa Ceia é a mesma, o mesmo formato, apenas tomamos desde a primeira Santa Ceia o cálice, São copinhos separados, oramos, claro, pelo mesmo cálice, não servimos, logicamente, o vinho alcoólico, e é assim, irmãos. No demais, é o mesmo respeito, é a mesma sintonia, é a mesma comunhão, o culto é congregacional. Nossa reunião de jovens e menores é muito dinâmica, temos ensaio musical, fazemos as visitas. Irmãos, é um trabalho árduo, a gente trabalha muito, louvado seja Deus para o nosso Deus. Terminarei aqui convidando os irmãos, você que está parado, está infeliz, venha nos conhecer aqui na região de Franca. E você que está longe, na preparação de Deus, venha conhecer aqui o nosso trabalho, a nossa igreja. E ore a Deus para que muito em breve a gente possa chegar à sua cidade, ao seu país também. Irmãos, tem muita coisa, mas se a gente for falar tudo aqui, o vídeo demora 2, 3 horas e olha lá que a gente ainda esquece algum detalhe. Peço a oração dos irmãos, orem a Deus por mim, por minha casa e por nosso ministério, tá bom? Irmãos, outra vez eu falo para os irmãos, estou atendendo essa obra junto de alguns irmãos
tanto eu quanto eles de cabeça erguida. Entrei um dia pela porta da frente da congregação de cabeça erguida, saí pela porta da frente de cabeça erguida, não cometi nenhum pecado, não tenho dívida, não tenho problema com ninguém, nem com homem, nem com mulher, nem com nada, louvado seja Deus. Se hoje o Senhor vier em nuvens de glória para levar a sua igreja, eu tenho uma certeza muito grande, eu subo com Ele. Não sou santo como deveria, não sou consagrado como deveria, mas a porção que me dá o direito da salvação eu sinto, ela está no meu coração. E é essa segurança que você tem que ter também, viu? O homem não pode ter dúvida do que ele carrega. Eu carrego em mim a graça de Deus, que é Cristo Jesus. Ele é o único, Ele é o que salva. Por isso aqui estamos falando para a Irmandade não idolatrar templo, não idolatrar nome de igreja, não idolatrar inário, nada, irmãos. Porque os templos ficam e os verdadeiros templos e a habitação do Espírito Santo, que somos nós, esses sobem, esses vão morar com Deus eternamente. Deus te abençoe.